Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Prof. Luiz e hoje eu vou falar um pouquinho sobre medidas de tendência central, mais especificamente na psicologia e a importância dessas medidas para pesquisa, para o desenvolvimento de conhecimento, o uso em estudos descritivos. Vou mostrar os conceitos da média, moda e mediana e também como fazer a análise dela lá no software do JASP, que tem outros vídeos no canal que também falam sobre análises realizadas nesse software que não tem nenhum custo e pode ser utilizado amplamente na pesquisa em psicologia. Então, quando a gente fala de medida de tendência central, a gente está pensando em três medidas especificamente: média, moda e mediana. Elas fornecem uma indicação do score típico da nossa amostra, que são uma estimativa do ponto médio de distribuição dos nossos scores. Eu posso ter a média de sintomas de ansiedade, a média de sintomas de estresse, a média de flexibilidade cognitiva de pessoas de 10 anos de idade, de 20 anos, de 30 anos, e consigo fazer comparações, o que é considerado dentro de uma faixa de distribuição de normalidade, e a gente consegue pensar em diferentes aplicações. Quando a gente olha especificamente para a média, a gente está pensando na soma de todos os scores em uma amostra, né, dividido pelo número de scores daquela amostra. Por exemplo, vamos imaginar que aqui a gente tenha pessoas com diferentes níveis de ansiedade. Uma pessoa com uma pontuação de 20, score bruto, outra com 18, outra com 50 e outra com 21. São quatro scores, então a gente vai somar eles e dividir por 4, e eu tenho uma média de 27,25. Essa média, ela pode sofrer influência de valores muito altos, né, ou muito pequenos. Então, a gente verifica que o indivíduo tem 50, ele não está tão próximo da média. Teremos o padrão daqui a pouco que seria alto, que a gente pode abordar num outro vídeo. Mas é uma medida interessante para a gente verificar qual seria a média de sintomatologia de ansiedade daquela população, ou a média de idade, ou a média de sintomas de burnout, e assim, de acordo com o construto que a gente está estudando. A outra medida que a gente tem é a mediana, que é o valor central do conjunto ordenado dos valores, e é aquele valor que vai distribuir a amostra em partes iguais, tanto acima do valor quanto abaixo do valor. Os valores precisam estar em ordem crescente ou decrescente. Então, aqui nesse exemplo, o valor que está no centro é o valor 20. Então, a gente vai ter o mesmo conjunto de pessoas aqui na parte inferior e aqui na parte superior. Como uma amostra é pequena, digamos um N aqui com 5 indivíduos, é fácil fazer essa observação. Quando a gente tem um N de 300, 400, a gente precisa do auxílio de programas que possam fazer essa análise. A mesma coisa para a média. Então, por isso a importância de conhecer softwares que possam ajudar o pesquisador neste momento, né? O pesquisador, o clínico. Quando a gente trabalha com N muito grande, é importante ter suporte para realizar essa análise. Imagina construir isso manualmente, né? Quanto tempo seria necessário. E a moda é o valor que mais se repete na amostra. Então, pensando no conjunto de valores aqui, 20, 18, 50, 21 e 20, a gente vai verificar que o valor que mais se repete é o 20, é o valor mais comum na nossa amostra, né? Então, a gente também, numa grande amostra, vai se beneficiar de um software que possa fazer essa análise. Trago aqui um exemplo de um artigo do meu mestrado, construído junto com a Elisa, com o Dalton, com a Camila, com a Carmen e com a minha orientadora Tatiana, que fala da performance cognitiva de pessoas com transtorno de acumulação de animais. E aí, como é um estudo também descritivo, ele vai falar de características como idade, como sexo do participante, número de animais que eram acumulados, e a gente pode apresentar nesses contextos, daqui a pouco, poderia apresentar uma média de idade desses participantes, a média do nível educacional, a média do número de animais que foi acumulado. Então, a gente consegue ter isso de informação também quando vai fazer a nossa análise, principalmente nos estudos descritivos. Mesmo em estudos qualitativos, essa informação pode ser importante também para apresentar. Então, a gente vai verificar agora como fazer esse tipo de análise lá no JASP. Vou compartilhar a tela aqui com vocês do nosso software. E aqui eu estou considerando sintomas de ansiedade. A gente vem aqui em descritivas, estatísticas descritivas, e aqui eu deixei apenas uma variável, a variável ansiedade. Em estatísticas, a gente vai selecionar o que a gente tem interesse de analisar. Então, média, mediana e moda. Então, eu quero saber a média, a mediana e a moda da ansiedade dessa amostra.
Então, a gente consegue verificar que tem 86 pessoas nessa amostra. A moda foi o valor 18, que mais apareceu. A mediana foi o valor 41. E a média foi o valor 41,72 de sintomatologia de ansiedade. E aí a gente poderia comparar a ansiedade antes e depois de uma intervenção, ansiedade com sintomas comparar a ansiedade com sintomas depressivos, com estresse ou com outras variáveis. Então, a importância da gente poder estudar e utilizar medidas de tendência central em nossos estudos. Então, seria isso para esse momento e a gente se vê num próximo. Um abraço.